E pro vídeo de hoje, a gente tem mais um desenho e fala. Eu não sei se esse é o terceiro ou se é o quarto. Se eu não me engano, esse é o terceiro? Acho que é o terceiro. E como vocês podem ver, eu não fiz o desenho a partir do zero, porque, gente, esse vídeo eu tô vendo aqui tá com 1 minuto e 40, ou não, 1 minuto e 20 e tantos de duração. Então, eu quis fazer. Eu não quis filmar todo o processo de verdade, porque senão ia demorar muito. E, nossa, haja assunto pra preencher 1 hora e tantos minutos já, então foi por isso que eu não comecei todo o desenho a partir do começo mesmo. Aí eu já tinha traçado a linearte e é isso aí. Agora eu tô usando aqui uma caneta da Staedtler. Eu não sei se é assim que fala, mas vocês conhecem. Essas canetas são bem comuns de se achar. E é o que eu tô usando. Na verdade, foi o que eu sempre usei, assim, gente. Foi uma marca que eu comprei muito porque era o que tava vendendo de caneta técnica. Eu precisava pro meu curso de arquitetura, pro meu curso pré-vestibular, né, de arquitetura. Então, foi a caneta que eu comprei e foi a caneta que eu fiquei para aí desse tempo, porque elas nunca me decepcionaram. Se você aquarela por cima ou usa uma técnica aguada por cima, ela não borra. Então, é por esse motivo que eu uso essa marca de caneta Nanquim. E eu não gosto de usar aquelas canetas recarregáveis, porque lá atrás, quando eu fiz meu curso de desenho, eu era muito jovem mesmo. Acho que se vocês já viram outros vídeos do canal, vocês já devem saber, mas eu fiz o curso de mangá quando eu tinha uns 12, 13 anos. E lá eles pediram pra comprar aquelas tal das canetas recarregáveis. Só que, gente, aquela coisa sempre entupia. E a minha mão é muito pesada, então as canetas mais finas eu acabava amassando a ponta e estragando as canetas. Eu lembro que a mais fininha que eu tinha na época, acho que se eu não me engano era ponto 3, alguma coisa assim. E eu quebrei a ponta de uma, daí eu falei, tá bom, eu vou comprar de novo, vou tentar de novo. Mas eu quebrei de novo. Então, assim, esse tipo de material pra mim não funciona, pra mim tem que ser as descartáveis mesmo. Bom, aí vocês podem ver que eu tô desenhando o Kyoha, Cypher, não sei como se pronuncia o nome, e o Green Joe, Jagger Jaggers, não sei, gente, não sei o nome deles, é muito complicado. Tanto é que toda vez que, assim, eu tô lendo mangá e aparece o nome deles, eu, tipo, leio o primeiro nome e depois, tipo, a minha mente finge que leu o sobrenome, porque são nomes muito complicados, então eu simplesmente ignoro o sobrenome deles. Mas, como vocês podem ver, eu tava nesse dia do Inktober aí, né, que foi dia 13, eu ainda tava bem assim. Enfim, eu tinha acabado de ver Bleach, de ler Bleach, né, porque Bleach acabou no passado e eu gosto de ler mangá assim, gente. Eu gosto de ler mangá quando já tá tudo acumulado pra ler de uma vez, sabe? Porque assim, pra falar bem a verdade, eu comecei a ler Bleach. Nossa, acho que faz pelo menos uns 10 anos atrás, assim, pelo menos uns 10 anos atrás. E eu parei de ler e na época, basicamente porque eu tava achando que ia ser, tipo, um mangá infinito igual Naruto, igual esses mangá infinitos, sabe? Daí eu falei, não, mano, não tenho paciência pra isso. E o mangá ainda tava sendo produzido, daí eu falei, nossa, tipo, vai chegar um tempo que a edição brasileira vai alcançar a edição japonesa, e aí vai demorar muito pra sair os próximos volumes. Eu falei, não, quer saber? Não, deixa quieto, deixa pra lá. E aí eu acabei parando de ler e o anime eu nunca tinha visto, na verdade, porque na época eu preferia muito, 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 infinitamente, mil vezes mais, ler o mangá do que assistir o anime. O que ainda não mudou tanto hoje em dia, se eu puder escolher, eu leio o mangá. Mas a verdade, gente, é que a facilidade do anime hoje em dia, a gente pode ver em qualquer lugar. A gente pode ver até naquele tempo no metrô, né, que a gente teoricamente perde tempo no metrô, né, indo pro trabalho e tal. Eu posso simplesmente colocar no meu celular e assistir quando eu quiser. Então, hoje em dia eu não desprezo tanto, assim, o anime, porque, assim, o anime sempre tem filler, sempre dá uma encurtada, assim, na história de alguns aspectos que o mangá explica melhor. Por isso eu sempre preferi o mangá, mas, gente, na vida adulta o anime é uma coisa mais prática, assim, né? E, nossa, eu dei tanta volta nessa conversa que eu esqueci o que eu tava falando. Enfim, então eu larguei Bleach bem no começo, assim, na parte que eles ainda estavam indo na Soul Society, como é que chama? Eu tô pensando na palavra em inglês, rescue. Salvar, não, como é que chama? Enfim, salvar a Rukia enfim, depois eu nunca mais vi, larguei, e aí esse ano, como eu assinei Netflix, gente, eu finalmente sou uma usuária de Netflix, já faz uns 2 meses que eu tô com Netflix, finalmente, gente, eu queria uma conta Netflix. Acho que faz desde a faculdade, assim, que eu vi que tava todo mundo tendo, eu vi que era super maravilhoso, que não era super caro, mas, gente, a minha pão durice nunca deixou, sabe? Porque, querendo ou não,
dependendo do plano que você assina, vai, sei lá, uns R$ 35, mas R$ 35 da vida de um jovem adulto, de um universitário, faz diferença, entendeu? Então, eu sempre fiquei com muita pondurice de assinar, mas aí me deu a louca, aí 2 meses atrás eu falei, não, eu finalmente quero ter esse negócio, porque eu não aguento mais, entendeu? As pessoas vão lá, ter acesso a um monte de séries, a um monte de filmes, elas podem assistir quando quiser, pode baixar no aplicativo offline, assistir. E eu falei, ah não, chega de pondurice, eu quero isso na minha vida, sabe? Fora que você tem acesso a muitas séries por um preço bacana por mês né, diga não à pirataria, uma coisa legal. Então, finalmente decidi assinar a Netflix. E aí, o Bleach tava lá. E eu falei, tipo, e aí acho que tá disponível na Netflix uns 300 e tantos episódios. Então eu falei, nossa, se tem 300 e tantos episódios, é porque tem série completa, não é verdade? Tem muito episódio, não é possível que não seja série completa. E aí eu assisti. E aí não era série completa. E aí, enfim, depois eu acabei vendo o anime inteiro. E aí, qual foi a minha surpresa? Que o anime também não acabava, gente. Eu não sabia que o anime não acabava. Eu assisti um monte de episódios e o negócio não acaba, entendeu? E eu fiquei frustrada. Daí eu falei, não, então vamos ler o mangá, porque eu quero saber o final desse negócio. E daí eu parei pra pensar, cara, e se o mangá também não acabou? Aí eu fui, né, no tio Google e eu pesquisei se o mangá tinha acabado. Eu descobri que o mangá acabou em 2016, ano passado. E eu falei, ah, não, beleza, então finalmente eu vou saber o final desse negócio. E quando eu era jovem, assim, né, na época que eu lá, pequena menina Larissa lendo Bleach, eu lembro que era um mangá meio enrolado, assim. E eu não gosto de enrolação, gente. Nossa, tem uma coisa que me irrita na vida é enrolação. É por isso que eu amo tanto Fullmetal Alchemist. Eu acho que é um mangá que durou o que tinha que durar, sem enrolação, assim, sabe? Então, eu gosto muito de coisas assim, sabe? Não gosto de enrolação. Mas, lendo assim de novo, agora adulta e tal, né? Eu nem achei que rolou tanto, na real. Eu acho que essa sensação que me deu quando eu era mais nova é porque, como demorava pra. Tinha um tempo assim de um mês pra lançar o novo mangá, né, aqui no Brasil, na edição brasileira, né? Então eu acho que criava essa impressão de que as coisas demoravam mais pra acontecer do que elas realmente demoravam, sabe? Então, como agora eu li tudo direto, tudo um seguido do outro, igual uma louca, maníaca, pra mim não pareceu tanto que é um mangá enrolado e tal, apesar de ser um mangá popular, né? Porque é o que acontece muito, gente. Quando um mangá faz sucesso, enfim, aí a galera começa a enrolar, colocar um monte de coisa no meio, nada a ver, só pra prolongar o sucesso, prolongar ali os ganhos, né, em cima do título e tal. Mas até que lendo agora eu não tive essa impressão, sabe? Que foi muito legal. E, enfim, e eu resolvi desenhar esses 2 personagens pro dia 13 do Inktober, porque eu achei o design dos personagens, dos arrancars, assim, especialmente, assim. Na verdade, eu gostei do design de personagens, de todos os personagens, assim, da série. Eu acho que, no geral, são personagens muito bem desenhados. Cada um tem umas características físicas que tem a ver com a característica, né, personalidade. Eu acho que casou muito bem. Mas os meus preferidos, assim, da vida são os arrancars. Eu acho que eles têm um design muito legal. O Kyoha, assim, acho que é o que eu mais gosto, assim, em termos de design. E, cara, eu acho muito legal essa expressão, a ideia de que cada arrancar representa um aspecto da morte, isso reflete na aparência deles. E o Green Joe também, eu gosto muito, assim, da máscara que ele tem, assim, só da parte da mandíbula, assim, de um lado, e o cabelo doido dele. Enfim, eu acho que o Tite Kubo, ele fez um ótimo trabalho com isso. Enfim, é por isso que eu quis desenhar. E vamos ver o que mais. Bom, já que estamos falando de Bleach, né, gente? Já que falamos do final dele e tal. Cara, eu não sei o que dizer do final, porque eu vou tentar não dar spoiler aqui, tá, gente? Mas o final, a impressão que eu tive é que foi muito. Não tenho nem palavras, cara. Pra mim, o final me pareceu que apressaram ele, não é possível. Eles devem estar falando assim: olha, cara, ou você termina essa série, esse título aí em X capítulos, ou a gente vai quebrar o contrato, sei lá, mano, não sei. Porque terminou tão corrido, terminou com tantas pontas soltas, assim, coisas básicas, sabe? Tipo. Tá bom, eu vou falar. Assim, eu não vou falar coisas especificamente spoiler, mas talvez se você ainda não viu, e se você quer ver, ou se você não terminou de ler, talvez dê uma puladinha aí nessa parte do vídeo, tá? Mas, cara, que nem. O Aizen tinha alguma coisa contra o Rei das Almas.
E beleza, aí ele foi aprisionado, daí se fala, daí na última parte, na última saga dos Quincy's, ele aparece, daí se fala, agora vai explicar as coisas, só que não explica, simplesmente não explica. A questão do braço direito e braço esquerdo do rei, eles também não explicam nada, eles não explicam quem é o Rei das Almas, eles... Enfim, são muitas pontas soltas que eles deixam, que, assim, coisas que eu considerei essenciais pra história, sabe? Pro entendimento da história. Mas enfim, tem a novel, né? Tem o pós-mangá, né? Que é um novel que ele é protagonizado principalmente pelo Hisagi Shuhei. E que aí ele começa a investigar essas pontas soltas. Mas assim, se era pra escrever uma novel, por que não fez no mangá direto, sabe? Não sei, gente. Não é possível. Devem ter apressado o cara pra terminar. Porque foi um final super apressado e cheio de pontas soltas, sabe? Tipo... enfim, foi bem frustrante, mas eu tô acompanhando a novel. E eu espero que ela consiga explicar todas essas pontas soltas que foi deixada na história do mangá. E, gente, olha, eu juro que, assim, eu não ligo muito pra essa coisa de casal na história, porque tem tantas outras coisas pra prestar atenção, só que se tem um casal que eu queria que ficassem juntos, e, esse é um spoiler, né, gente, ó, dá uma puladinha aí na frente do vídeo se você não quer saber, mas o único casal que eu queria que ficasse junto, ó, spoiler, hein, ó, último aviso. O único casal que eu queria que ficasse junto era a Rukia e o Randy, e eles ficam, então... Eu já fiquei satisfeito com isso. Pronto, acabou o spoiler. E... cara, sei lá, uma coisa também de Bleach que, assim... Que me incomodou um pouco, assim, foi o protagonista, que é o Kurosaki Chigo, que... Cara, eu nunca vi um protagonista tão sem sal igual ele, tão inconciso, sei lá, não sei. Tipo... Bom, a história começa com ele pegando os poderes de Shinigami da Rukia, e aí... quando ela pede pra ele fazer o serviço dela, já que ela estava sem poderes, na verdade, ele fala que ele não queria ter nada a ver com salvar outras almas e não sei o que, blá blá blá. Aí do nada ele vira um santo que ele quer salvar todo mundo, ele quer derrotar todos os inimigos e... Cara, a única coisa que ele fala, sim, que o Kurosaki fala em toda a história é eu vou te derrotar, eu vou te derrotar. Ele, sei lá, é um personagem muito sensal, sabe? Não sei, pra ser um protagonista. Tanto é que ele é bem de longe, assim, o meu personagem preferido. Se eu fosse escolher um personagem preferido, acho que seria... Eu nem sei quem seria, não parei pra pensar nisso. Mas, enfim, só sei que é um protagonista bem fraco, na minha opinião, mas... No geral, gente, Bleach, apesar de ser um anime popularzinho, assim, né, que eu tenho um certo preconceito quando o anime se torna muito popular, porque geralmente é aquela velha receita e tal, né, tipo... Enfim, que a gente já sabe, na verdade. Mas, apesar dele ser mais popularzinho, assim, eu acho que ele é bem legal, na real. É um anime muito legal pra passar o tempo. Todo o universo que o Tite Kubo construiu ao redor, tipo, do que acontece depois da morte, dos Shinigamis e dos Hollows e... Enfim, eu achei que foi tudo muito bem construído. Tirando a parte do final, que eu achei que foi realmente muito... Foi um final apressado, né? Como eu já disse muitas vezes, foi decepcionante, né? Mas, no geral, cara, eu achei um universo muito bem construído, sabe? Eu acho que às vezes tem histórias magníficas, assim, mas que as coisas não são concisas. Tipo, a lógica do universo que aqueles personagens vivem e tal, tipo, não é tão conciso mesmo. Então, não é uma coisa muito crível, digamos assim. Apesar, tipo, de ser todas histórias fantasiosas, né? Tipo... Mas quando a pessoa constrói esse universo bem, a história faz sentido, mesmo não sendo uma coisa real, né? E eu acho isso bem legal. Eu acho, tipo, Harry Potter, sabe? Tipo, a J.K. Rowling, ela construiu todo o universo de Harry Potter, a lógica de como ele funciona. Eu acho isso muito legal, quem tem criatividade o suficiente pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, é isso. Foi isso que eu gostei de Bleach. E se você gosta de anime, tá, você provavelmente já viu, porque como eu disse, é um anime famosinho, né, tal, mas se você não viu e gosta de... Enfim, desse tipo de anime, de lutas e espadas e todas essas coisas aí, você assiste, porque eu acho que você talvez vai gostar. Eu gostei, pelo menos. Mesmo tendo esse final. A minha esperança toda, gente, tá no novel. O novel ainda tá rolando, entendeu? Então... Mas enfim, eu tô botando todas as minhas esperanças nele. Então, gente, e, bom, agora saindo de Bleach, né? Agora falando um pouquinho sobre Netflix. Ai, cara, sério, foi a melhor coisa que eu fiz, realmente. Netflix tem muito título, muito filme. E o triste, gente, que eu achei que assim, eu ia assinar e eu ia assistir igual louca as coisas, né? Só que eu não assisti nem metade do que eu queria assistir, porque...
nossa, não rola tempo, e aí eu fiquei viciada em Bleach, e pra ler o mangá eu, tipo, tirei todo o meu tempo livre que eu tinha pra Netflix, eu me dediquei ao mangá do Bleach, então eu não assisti tudo quanto eu gostaria, mas agora, neste momento, estou aproveitando muito, e uma série que eu, inclusive, terminei de assistir hoje, que eu gostei muito, foi Anne with an E, que a tradução seria Anne com um E, porque o nome dela é Anne com um E no final. E assim, gente, no começo, eu. Bom, vamos começar pelo começo, né? Por que eu comecei a assistir Anne with an E? Porque eu vi um monte de pessoas falando sobre ele. Tá, monte não, monte exagero. Eu vi duas pessoas falando sobre ele. E elas falaram que era um seriado fofinho, que era um seriado com uma sensação de quentinho no coração, sabe? E aí eu fui ver, pesquisar mais sobre esse seriado e eu vi que é um seriado mais de época, assim, e eu gosto muito desse tipo de seriado. E aí eu. Ah, foi isso. Só foi isso pra me convencer a assistir. E aí eu resolvi assistir. É o original do Netflix, né, tals. E aí eu terminei de ver hoje. Cara, realmente dá um quentinho assim no coração. Mas também tem vários aspectos assim que te deixam de coração muito apertado. Porque a história é basicamente sobre a Anne, que ela é uma menina órfã e ela sempre trabalhou na casa dos outros, obviamente sendo tratada muito mal. E aí ela foi parar no orfanato, porque a família que ela trabalhava não quis mais ela, depois que o patriarca da família morreu. E aí também ela passou maus bocados no orfanato. E aí o resultado é que ela cresceu sendo uma menina sem habilidades sociais. E, cara, gente, sério, eu tenho um ponto fraco por todos os personagens que não têm habilidades sociais, porque eu me enxergo muito neles. Eu não tenho muitas habilidades sociais, assim. Então, toda vez que ela falava alguma merda, assim, alguma asneira, porque ela falava por inocência, sabe? Porque ela não sabe como se portar em sociedade. Eu falava, nossa, cara, poderia muito bem ser eu lá. Então, enfim, por causa disso, ela enfrenta várias dificuldades e as pessoas tendem a desprezar ela, porque exatamente por causa disso, porque ela é uma órfã, então, tipo, ela já tem esse esse peso, né, nela, porque, tipo, ela sempre vai ser uma menina órfã. E. Aí, por causa dessa inabilidade dela, sabe? Então. Eu esqueci de falar que. Ou será que isso é um spoiler? Enfim, se vocês gostam desse tipo de série, eu recomendo fortemente, eu gostei muito. No começo a Anne me irritou um pouco, porque ela é uma menina, gente, que apesar de tudo, ela gosta muito de ler, então ela tem um vocabulário muito amplo e ela adora falar. Ela não cala a boca. E isso me irritou um pouco no começo, porque ela não calava a boca. E tipo, eu ficava, menina, eu não consigo ver meus pensamentos. Imagina os personagens que vocês estão falando, que você tá falando aí na série. Eles devem estar ficando loucos. Você não cala a boca, cara. Mas depois, tipo, que você entende as coisas, você passa até a gostar desse, desse lado dela, assim. Mas no começo, confesso que eu me irritei um pouco. Mas, enfim, foi impossível para mim não me simpatizar com a personagem, porque eu consigo me enxergar nela em vários aspectos, assim como eu tenho certeza que você também pode assistir e se enxergar nela em vários aspectos, não só ela, como outros personagens da série e tal. Então, eu recomendo, fica aqui a recomendação minha, se vocês gostam desse tipo de série. Uma outra coisa que o Inktober me lembrou, gente, que eu tava. Enfim, esses dias eu tava meio sem ideia do que desenhar no final, gente. É natural, né? Você acaba tendo um desgaste aí de ideias, né? Então eu falei, vou fazer algumas fanarts a mais, né? Porque tem que aproveitar, né, gente? Já que o Inktober é um desenho a cada dia e a gente não tem criatividade pra fazer originais todos os dias, vamos fazer mais fanart. E aí eu lembrei da série Psyche, gente. Essa série é uma série de comédia, mas assim, é uma comédia meio besta, mas é muito engraçado. Se você gosta de humor besta, você vai gostar de Psyche. Os primeiros episódios, assim, são meio. São muito legais, não. Assim, eu comecei a assistir Psyche porque ele passava no canal da Universal. E aí eu assisti uns capítulos perdidos, eu assisti uns capítulos mais pra frente, assim, acho que da terceira ou segunda temporada, alguma coisa assim. E aí, um belo dia eu resolvi assistir tudo do começo, da primeira temporada direitinho. E aí eu falei, nossa, mas nem parece a série que eu vi no Universal e tal, tipo, que coisa mais bestinha e tal. Porque ele começa meio xoxo, assim, mas depois, gente, fica bem legal, acredita em mim. E tem uma cena que é a melhor cena de todas, porque a história se passa, né, em torno de um jovem chamado Sean. Um jovem não, ele é adulto já, né? E ele tem um amigo Gus, né, que é o melhor amigo dele, que ele se mete todas enrascadas junto com o Sean, que o Sean, ele sempre
encontra um jeito de, tipo, chama o Gus pra ir nas aventuras dele, tá? Não é bem aventuras, é o trabalho dele, né? E o Gus sempre se ferra. É isso, basicamente. Então, o Sean, ele é filho de um policial. E o pai dele, policial, sempre treinou ele pra ser um Sherlock Holmes. É basicamente isso, gente. Sean é um Sherlock Holmes. Ele observa o entorno da cena do crime e observando detalhes, coisas que as pessoas falam, ele consegue resolver o crime. Só que ele é tão bom nisso que aí a polícia começou a pensar que ele tinha alguma coisa a ver com os crimes, porque não era possível que uma pessoa tão... Tipo, que um Sherlock Holmes existiria de verdade, sabe? Então eles ficam desconfiados. E aí um dia, tipo, ele chama o Sean na delegacia, porque ele... Como é que ele resolve tantos crimes assim, sabe? Tipo, é impossível, ninguém é tão inteligente assim. E aí, pra escapar dessa situação, né, já que ninguém acredita que exista alguém tão inteligente assim, ele inventa que ele é um médium. Então, é por isso que a série chama Psyche. E aí, enfim, o Sean engana eles falando que ele tem poderes e tal. E aí, né, como a vida, né, como é uma série, as pessoas acreditam. Tá, alguns não são tão crentes assim, mas pelo menos o Sean sai fora dessa e ele começa a trabalhar numa agência chamada Psyche, fundada por ele mesmo, onde ele usa seus, entre aspas, poderes psíquicos para desvendar crimes. Então, e aí o amigo dele, Gus, né, ele tem um trabalho numa empresa farmacêutica, mas toda vez que ele consegue, ele se mete aí nos causos do Sean e, enfim, são situações ridículas e bestas, mas que são muito engraçadas. E num dos últimos episódios, assim, tipo, tem uma cena que... Eu não vou lembrar muito bem, porque faz muito tempo que eu vi a série, mas... enfim, alguém começa a chorar e o Gus começa a chorar junto, e aí o Shaw fica tipo, nossa, cara, quem está chorando? Daí o Gus fala, pô, me deixa em paz, Shaw, eu sou um chorão por... Cara, como é que eu vou traduzir isso? Enfim, aquela pessoa que vê outra pessoa chorando e chora, sabe? Então eu falei, cara, sou eu. Assim, é o Gus ali, mas poderia muito bem estar eu ali do lado do Sean, entendeu? Porque eu choro por tudo também. Se eu vejo uma pessoa chorando, muito provavelmente eu vou chorar junto. Então, gente, eu me identifiquei muito. É a melhor cena de todas. É super... Eu achei muito engraçado, porque talvez seja tão aplicável a mim. Então, enfim, eu resolvi até desenhar essa cena no Inktober. Foi Inktober de anteontem, talvez. Porque, assim, esse Inktober do vídeo é do dia 13, mas eu estou gravando essa narração no dia 28. Então, pois é. Tudo isso foi por quê? Foi porque eu tava com preguiça no dia de gravar esse voiceover de 1 hora e pouco, entendeu? Então, enfim, relevem. Ah, cara, é uma série que tá todo mundo falando agora, porque estreou ontem, né? É o Stranger Things. Que eu assisti ano passado, creio eu, ou começo desse ano, alguma coisa assim, e eu só consegui assistir por quê, gente? Porque eu estava com um grupo de pessoas e, enfim, né? Porque, gente, sério, eu sou muito medrosa. Eu sou muito, muito, muito medrosa. Então eu jamais assistiria Stranger Things sozinha. Só que eu tava numa situação em que uma pessoa já estava assistindo Stranger Things. Inclusive, eu só comecei a assistir a partir do 3º episódio, 4º, alguma coisa assim. Oh, meu Deus. Continuando. Eu tava numa situação em que uma pessoa estava assistindo Stranger Things e ele já estava nesse 4º ou 3º episódio, não lembro. E aí, gente, todo mundo começou a se juntar ali na sala pra ver, entendeu? E aí eu fiz o quê? Eu me juntei também, porque senão eu ia ficar sozinha, sem fazer nada. Então eu me juntei também, mas morrendo de medo de assistir Stranger Things, porque eu já tinha ouvido falar da sinopse e tal, que tinha uma coisa muito macabra que aparecia e tal, né? E a série se chama Stranger Things, então com certeza ia aparecer um Stranger Things. Eu sou muito medrosa. Mas apesar de eu ter ficado tensa em muitas partes da série e tal, e sim, a gente sentou, né? A gente sentou e assistiu do 3º ou 4º episódio tudo até o final. E, cara, é uma série muito boa, só que eu não tenho coragem de assistir sozinha. Eu preciso de companhia pra ver e, assim, na luz do dia, tá bom? Esse é meu nível de ser medroso que eu sou. Então... Enfim, a 2ª temporada estreou ontem, mas eu não tenho coragem de assistir, porque eu não tenho. E aí eu conto isso pras pessoas, as pessoas acham engraçado. Tipo, nossa, Lari, como você tem medo de Stranger Things e tal? Pois é, gente, eu tenho. Então... Pra mim, infelizmente, não vai rolar assistir, por enquanto, a 2ª temporada. Mas tudo bem, eu tenho uma fila de outras séries pra assistir, tipo... Supergirl, Punho de Ferro, Flash, Breaking Bad, que até hoje eu assisti. Enfim, eu tenho uma lista ali. Enfim, eu vou me distraindo com esses por enquanto.
E falando nisso, gente, vai falar também de Black Mirror. Cara, Black Mirror, ele é uma série que ele fala... Como é que eu vou explicar esse negócio? Ele é uma série que trata de patologias sociais, de comportamentos humanos que são negativos, que a gente, sabe, reproduz e nem percebe, assim. Cada episódio é independente um do outro, então se você quiser assistir fora de ordem, você consegue. E na grande maioria dos episódios, eles usam a tecnologia como um método de contar essa história, esse método de contar pra gente esse aspecto humano negativo, comportamento humano e tal. Nossa, eu tô me enrolando, né? Mas é que é meio complicado de explicar, você tem que assistir. O único episódio que ele não é tão tecnológico, que ele, entre aspas, seria nos dias atuais, porém no mundo fictício, igual o nosso, né? Que ele fala da história do primeiro-ministro da Inglaterra e tal. Só que é tudo fictício, né? Não são pessoas de verdade, não tem ninguém com nome real, mas é tudo como se fosse no mundo de hoje. Esse é o único episódio, eu acho que eles não usam uma tecnologia super avançada do futuro, assim, futurística. Inclusive, esse, que é o primeiro episódio da primeira temporada, pra mim é o mais perturbador de todos. Eu terminei de assistir, eu fiquei tipo, cara, como assim? Não! E é incrível como eles conseguiram ter esse jeito de jogar esse tapa na cara na gente, assim, sabe? Das coisas que a gente faz, a gente nem percebe. Então, cara, mas assim, o melhor episódio dessa série pra mim é um chamado White Bear. Cara, assim, começa com uma personagem e aí você começa a se desesperar com ela e você vai assistindo e acompanhando e você tá tão confuso igual o protagonista, sabe? Só que aí, num estalar de dedos, a sua opinião muda dela. E aí, quando a sua opinião muda a respeito dela, você fica, putz. E aí você começa a pensar muito, cara. É o melhor episódio, assim, fala muito sobre a natureza humana, fala muito sobre como a gente vive na sociedade hoje, sobre o que a gente é condicionado a pensar. Porque, cara, assim, quando a sua opinião muda, ela muda rápido, assim, sabe? É um mudar automático. E aí você fala, cara, que medo de mim mesmo, sabe? E é muito interessante, gente. Sério, se vocês gostam desse tipo de série, Black Mirror é uma série fantástica, assim, eu gostei muito. E é engraçado, assim, que cada episódio é independente um do outro, então os estilos dos episódios também mudam. Eu acredito que tenha diferentes diretores pra cada um, eu não sei, realmente, porque eu nunca presto atenção nessas coisas, tá bom, gente? Desculpa. Mas, enfim, tem um episódio que, tipo, se passa num mundo que é todo colorido, assim, a paleta de cores do filme é toda clarinha, toda candy color, e é toda numa linguagem mais juvenil, assim, mas, assim, claro, todo mundo que assistir consegue tirar alguma coisa daquilo, apesar de ter esse ar mais de filme jovem adulto, assim. Como também tem episódios que são meio de terror, assim, que te deixam tensas. Tem um episódio só que é um episódio com um estilo mais de terror, assim, que esse eu confesso, gente, eu não entendi até hoje qual que era a mensagem daquele negócio. Sério, até agora eu penso, assim, no que poderia... Qual poderia ser a mensagem daquele episódio? Até agora eu não descobri, sério. E olha que eu pensei muito depois. Inclusive, se vocês tiverem alguma teoria... eu ia falar pra comentar aí embaixo, mas aí seria spoiler, né? Sei lá, manda um DM falando o que você achou desse episódio aí, com esse... Eu não lembro qual que... Eu acho que o nome do episódio é Mom, que é mãe, né? Alguma coisa assim. Me conta, porque, gente, sério, até agora eu não cheguei a nenhuma conclusão. Mas enfim, é uma série fantástica e como o episódio é um independente do outro, se você quiser começar a assistir por esse White Bear, que é o melhor episódio de todos, você pode e depois você me conta aqui o que achou, porque eu curti bastante mesmo. Bom, gente, se eu conseguir sincronizar esse voiceover direitinho aqui com o que vocês estão vendo na sua telinha, eu comecei a pintar agora com a guarda de nanquim e se alguém tiver curioso pra qual material eu tô usando aí, eu tô usando o pincel da Pentel, que eu ganhei de uma pessoa que tava no Japão. Eu não sei se vocês encontram esse pincel dessa marca aqui, pra falar a verdade. Mas, enfim, gente, é um pincel normal. Um pincel, inclusive, pelo que eu entendi, ele é um pincel mais barato, sem mais linha estudantil. E o nanquim que eu tô usando, gente, é o nanquim que é desde a minha época do curso de desenho, lá quando eu tinha meus 12 anos. Então, é um nanquim que já venceu em 2009, mas que eu usei nesse Inktober inteiro e deu tudo certo, entendeu? Então tá tudo certo, né?
E é isso, é os materiais que eu tô usando e o papel é o Monteval da Canson. Simples assim. Inclusive, eu tô usando bastante Monteval em quase todos. Acho que meu Monteval acabou no Inktober dia 25, 26, alguma coisa assim. E eu usei bastante Monteval porque eu comprei Monteval, aquela folha grande, sabe? Da casa do artista. Porque eu tinha um job pra fazer. E para isso eu precisava comprar 2 folhas. Porque eu precisava de dois papéis para aquarela num tamanho, determinado tamanho, que eu não ia conseguir recortar em uma folha só grande da que vende solta. Então eu tive que comprar 2, porém, teve muita sobra. Então, tipo, todos esses Inktober's aí que vocês estão vendo são sobras desse papel Monteval que eu tive que comprar um tempo atrás. Então, é isso. É só uma curiosidade mesmo. Voltando a falar um pouco de anime, gente, lembra que no desenho fala anterior, ou talvez o retrasado, não vou me lembrar, eu falei que eu tava com vontade de assistir One Punch Man. E eu assisti, gente, e cara, que anime legal, né? Ele é hilário, ele é besta, tem um humor besta, mas ao mesmo tempo é um humor inteligente, e ao mesmo tempo te faz pensar em coisas da vida, cara. Tipo, se você é um cara, uma pessoa que você está nos seus 20 e tantos anos, ou que você é um adolescente. Eu acho que no caso de One Punch Man é mais quem tá numa crise dos 20 e tantos. Cara, você se identifica tanto com o Saitama, que é o protagonista, sério, tipo. É engraçado como é um anime teoricamente besta, com humor besta, mas tem várias coisas que te fazem pensar. E pra quem não sabe, One Punch Man foi criado pelo One, é um cara que usa o pseudônimo de One, sim, em inglês. E, na verdade, One Punch Man é uma webcomic, gente, que é no estilo que eu esqueci o nome, mas é um estilo bem toscão, assim. O Saitama tem aquela cara tosca porque é o estilo original do webcomic. Depois, se vocês tiverem curiosidade, joga no Google aí. A Nevasca, ou a Tempestade, é o nome dela. Eu esqueci, a menininha com poderes psíquicos, que na verdade não é uma menininha, é uma adulta muito pequena. Que às vezes também ela até aparece com uma carinha tosca. Nesse estilo que é o One Punch Man original. O One Punch Man original ele foi desenvolvido pelo One, desenhado pelo One, e lançado como uma webcomic. Só que aí, gente, ele, assim como todos nós, na verdade, descobriu que às vezes a vida adulta não é fácil, né, gente? Às vezes você quer, no caso dele, ele queria ser um cara que desenha essas webcomics, porém, com a pressão dos pais e tal, ele tinha outro emprego, um emprego convencional, digamos assim. E aí chegou um ponto que ele achou que ele não ia conseguir lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, porque realmente é muita coisa, né, gente? E aí tinha um desenhista, que é o cara que desenha o One Punch Man que a gente conhece, que é do anime, do mangá que a gente conhece, que ele já é desenhista de mangá, ele tinha um contrato com algumas dessas revistas grandes que publicam mangá no Japão e tal, e ele era fã do One Punch Man. E aí, tipo, quando ele viu o One publicando no Twitter que talvez ele parasse, né, de publicar o One Punch Man por causa dessas coisas da vida adulta, o cara falou, tipo, não, eu esqueci o nome do cara, tá, gente? Desculpa, se eu vou colocar aqui na edição o nome na tela, se eu não esquecer. E ele falou, não, cara, eu desenho pra você, pelo amor de Deus, não para com o Punch Man que eu sou fã, não sei o quê. E aí, foi assim que surgiu o Punch Man do jeito que a gente conhece. O engraçado é que esse cara que desenha, que eu esqueci o nome, ele tinha um contrato com essas revistas grandes que publicam mangá, e ele fez isso meio que ilegal, assim, pelo que eu entendi, né, pelo que eu ouvi falar. Então, é isso, gente. Foi assim que surgiu o One Punch Man. E você vê muito dessa frustração, assim, no Saitama, assim, de... Enfim, de você não saber o que você é na sua vida adulta. Gente, se você tem uns 20 e tantos anos, você vai enxergar muita coisa no anime relacionado a você mesmo, sabe? E, cara, eu tô muito nessa de assistir tudo que é relacionado com a crise dos 20 e tantos. Ou talvez seja eu que estou na crise dos 20 e tantos e quer refletir isso em tudo que eu vejo e leio, enfim, talvez seja isso também. Mas, cara, é muito engraçado, é um humor besta, mas é tão, tão, tão engraçado. E, enfim, se você quer relaxar, esfriar a cabeça e pensar um pouco na vida ao mesmo tempo, você assiste o anime ou lê o mangá, o anime tá disponível no Netflix. E é isso, cara. Eu gostei, assim, eu gostei bastante. Enfim, eu gostei bastante. Bom, e como eu assisti One Punch Man e eu gostei pra caramba, achei hilário e tudo mais, e todas essas questões da crise dos 20 e tantos que vocês tanto se identificam, eu fui pesquisar mais, enfim, sobre o autor e tal, e começou, obviamente, eu passei, né, cruzei meus olhos ali com o outro título dele, que é o Mob Psycho 100, que a história se passa em torno do pré-adolescente ou adolescente, eu não sei quantos
Eu não sei se chegou a falar no game quantos anos ele tem, e eu não prestei atenção, mas eu acho que eles não deixam clara a idade dele. Mas é um pré-adolescente, se eu não me engano, ele tá nos primeiros anos do ensino médio, que seria pra gente, talvez? Não sei. E aí já é adolescente, né? Ah, sei lá, gente, não sei. Enfim, o anime fala que ele tá na puberdade, então. Então eu não lembro que anos as pessoas entram na puberdade, porque eu sou velho agora, mas. Enfim, isso não importa. O que importa é que o nome dele é Shigeo Kageyama, e a história se passa em torno dele, e ele tem poderes psíquicos, tem poderes paranormais, tem poderes. Enfim, ele tem todas aquelas coisas de telecinese, ele consegue exorcizar espíritos e ver espíritos, e assim. Enquanto o mundo de One Punch Man gira em torno de ameaças físicas, né, de monstros e tal, o mundo de Mob Psycho 100 gira em torno de ameaças fantasmas e psíquicas. Então, esse adolescente, né, protagonista da história, que é o Shigeo Kageyama, ele tem apelido de Mob, que é o título do anime. E ele se chama Mob porque Mob em inglês, traduzindo, seria multidão. Porque ele é um cara tão comum, um cara tão sem graça, um cara tão sem sal, que ele se dissolve na multidão, sabe? Ele não se destaca por nada, apesar dele ter poderes psíquicos. Então, é por isso que o apelido dele é Mob. E ele trabalha por um charlatão que, tipo, ele fala que ele consegue exorcizar tal, os espíritos, mas é tudo mentira. Quem faz o trabalho de verdade é o Mob. E ele é super mal pago, assim, então. Mas o Mob não percebe, assim. É muito engraçado porque você consegue ver vários paralelos entre One Punch Man e Mob. Inclusive, o One Punch Man aparece em algumas partes, assim, do anime, se você prestar atenção nos detalhes. E. E nossa, o que quer falar? Eu esqueci o que ia falar. Eu ia chegar a algum ponto. Ou talvez não. Mas enfim, basicamente se chama Mob Psycho 100 porque quando o personagem ele chega no nível de estresse que ele chega ao 100%, entre aspas, acontece uma explosão dos poderes dele. Ele usa os poderes dele, tipo, extravasa, assim. Então, isso tudo porque como ele tem poderes psíquicos, ele meio que reprimiu todos os sentimentos dele, sabe? E aí quando tudo vem à tona, tudo acumula e chega no 100%, tipo, o poder dele faz uma explosão, entre aspas. Então é por isso que se chama Mob Psycho 100. E, cara, a música de introdução, eu estou simplesmente viciada nela. É uma música tão legal com... Enfim, coisas que, se você ver a tradução, são coisas que todo mundo na crise dos 20 e tantos anos consegue se identificar, sabe? E você assiste o anime e você... Enfim, se você tá na crise dos 20 tantos, se você é um adolescente passando por essa fase turbulenta da vida, você também vai conseguir ver vários paralelos seus com o personagem, das pessoas, das relações das pessoas dentro do anime. E também é um anime que tem muito a se pensar, sabe? O que me leva a pensar é que o tal do One, que é o autor desses títulos, ele deve ter passado por todos esses problemas e frustrações e ter jogado tudo isso no lado criativo e ter feito esses dois títulos, sabe? Que é bem legal, na verdade, você vivenciar essas coisas e conseguir tirar algo de bom nisso, na verdade. Então, enfim, também é um mangá bem engraçado. Creio eu que a pessoa que desenha o anime, eu não vi o mangá, tá? Então não sei dizer, mas o anime, pelo menos, eu não acho que seja o One que esteja desenhando, mas eu não tenho certeza, porque eu realmente não sei quem desenha, não sei se é ele mesmo. Mas ele é no estilo mais toscão que o One Punch Man. Então eu acho que a pessoa que desenha One Punch Man não é a mesma pessoa que desenha Mob. Mas é um estilo mais toscão, assim, sabe? É até engraçado, assim, de ver, porque é uma coisa que você não tá acostumado. Você tá acostumado a ver anime naquele estilo direitinho, tradicional e tal, né? E aí você vê Mob Psycho e é aquele estilo bem toscão, assim, é muito engraçado. Inclusive, ele foge um pouquinho, né? Ele foge totalmente, assim, dessa ideia do tradicional. Então, a música de encerramento, o clipe de encerramento do anime, ele é todo feito no estilo, todo borradão, assim, meio estilo stop motion, não sei, tá, gente? Eu não sei o nome técnico pra essas coisas. Mas é tão legal, e mesmo no meio do anime, você vê que, tipo, ele usa materiais tradicionais na animação, tipo grafite, tipo nanquim, é muito legal. É uma coisa... Assim, é tosco, mas é de encher os olhos, sabe? É um tosco legal de encher os olhos. Então, é um anime que eu também gostei bastante. Eu terminei de assistir hoje, junto com a Anime Fanny. E, cara, é tão legal, sério. Se vocês gostam de anime, dê uma chance pra esses dois títulos. Eu acho que vocês vão gostar bastante.
One Punch Man com certeza é um título que vai agradar mais facilmente as pessoas, então se você quiser começar a assistir por esse, e depois assistir o Mob, e é isso, é isso que eu tinha a dizer sobre isso. E eu já estou ficando sem voz, gente. Por quê? Sério, eu até hoje fico assim, será que é porque eu não falo muito e aí minha voz não tá acostumada e eu tenho que falar mais? Se eu me acostumar a falar mais, a minha voz vai sumir mais, vai durar mais enfim. Não sei, gente, eu acho que talvez eu precisava ir no fonoaudiólogo, né? Mas, enfim. Eu lembrei também que no último desenho fala eu tinha comentado que eu também tava com vontade de assistir o Sailor Moon Crystal. E assim, gente, eu acho que tem certas coisas que a gente só consegue apreciar quando adultos, porque tem aquela sensação de nostalgia de que a gente viu quando a gente era criança, sabe? No meu caso, qual que era a minha frustração com o Sailor Moon Crystal? Era a frustração de que eu nunca tinha assistido Sailor Moon direito quando era criança, né? Então, e tava todo mundo, quando o Sailor Moon Crystal lançou de novo, tal, todo mundo ficou falando, e ai que legal, e não sei o que, aí minha infância e tal. E eu falei, vou assistir também, por que não, né? Mas, cara, não é ruim, mas também não é bom. Fora que, cara, tem uma cena lá que eu fiquei tipo. E da Black Lady lá, e eu fiquei, ai, cara, sei lá. Mas. Não sei, tem tanta coisa assim que eu não concordo muito, tipo. Porque fala que as meninas são guerreiras e tal, mas. Sei lá, daí fica aí girando em torno da menina ficar com o menino, e aí. Cara. É que eu tô tentando dar spoiler, mas. Não sei, enfim, acho que o resumo disso seria que seria bom se não fosse ruim. E, eu não digo que eu não me diverti porque isso seria mentira, tá? Mas não sei se é uma coisa legal para as crianças assistirem ainda assim, sabe? Sei lá, não sei. Eu não sei me explicar bem aqui, mas sem dar muitos spoilers. Mas tem alguns momentos que o anime deixa muito a entender que o amor é muito importante, apesar de eles tentarem não dar essa lição de moral nas crianças, né? Que a letra de abertura do anime é muito legal. Fala que, tipo, elas não precisam de homem pra elas se defenderem. Aí eu fiquei, tipo, nossa, que legal, girl power. Só que tem certas partes que parece que ter um homem é tudo que importa no anime, sabe? Fora que é tudo em torno da personagem principal, da Usagi. Tipo, as outras, elas se fodem e, tipo... E ela tá nem aí. E o mais engraçado é que as que se fodem, elas estão nem aí porque elas se fodem, sabe? Tipo, elas não ficam com os carinhas que elas gostavam, mas porque a personagem principal ficou, tipo, tá todo mundo cagando. E não sei, parecendo meio egoísta, assim, sei lá. Acho que o resumo de Sailor Moon, pra mim, é uma experiência, assim, de quem não assistiu na infância direito, que mal se lembrava das coisas, e que assistiu depois de adulta, que seria bom se não fosse ruim. É basicamente isso. E, cara, falando em anime, né, já que eu tô falando muito de anime aqui nesse Desenho que Fala, por muito tempo eu fiquei com um leve preconceito, assim, de anime, porque, não sei, é uma coisa que eu acho que todo mundo quer assistir. Ou talvez não, talvez seja só eu mesmo, mas tem uma hora, assim, que foi a época que eu comecei a entrar na faculdade e tal, que eu falei, cara, anime não é uma coisa muito bem vista, é uma coisa que todo mundo acha que é coisa de criança. O que eu acho engraçado, porque aqui no ocidente, tipo, desenho animado, animação é igual coisa de criança, sendo que tem muito anime interessante que... Enfim, gente, a animação é só mais um jeito de você reproduzir uma história, sabe? Tipo, você poderia muito bem contratar atores pra fazer uma história, pra contar uma história, mas às vezes a animação é o que mais se encaixa melhor. Seja ela por animação 3D, animação 2D, é só um outro meio de contar história, do mesmo jeito que a gente tem o stop motion com as massinhas de modelar, né, tipo a fuga das galinhas, etc. E, enfim, é difícil pra galera aqui compreender que é só mais um estilo de reprodução, sabe? Só mais um meio de se expressar. E, enfim. Mas, mesmo sabendo disso, mesmo. Enfim, né? Mesmo tendo consciência disso, é uma coisa assim que enfim, acho que todo mundo gosta de anime e passa por uma crise assim, tipo de agora estou crescendo, não sei o quê. E aí eu parei de ver por um tempo, inclusive foi nessa época que eu também comecei a desenhar mais realismo, né? Mas, gente,
de verdade, assim, eu cheguei aqui na minha vida adulta e eu não sei se vocês conseguiram ouvir o mio da minha gatinha, que ela acabou de invadir meu quarto e tá pisando no meu computador, né? Ai, gente, sério, ela atrapalha, mas ela é muito amor, né? Então eu deixo ela atrapalhar um pouquinho. Mas enfim, como eu ia dizendo... Nossa, eu até esqueci o que eu tava dizendo. Tá, eu tava falando da minha... Enfim, eu cheguei à minha vida adulta e eu descobri que foda-se, sabe? Tipo... Foda-se, simplesmente isso. Então, meio que eu agora comecei a voltar a ver animes e assim, eu ainda tenho muita preguiça de encontrar títulos bons, porque eu sinto que tem muitos animes muito ruins. Mais do que seriados ruins, tipo... A proporção de animes ruins pra proporção de seriados ruins com seriados bons, eu acho que tem mais animes ruins, sabe? Então, eu fico com uma leve preguiça, assim, de procurar títulos legais pra assistir. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, deixa aqui embaixo. Dica, não gosto de Naruto. Tá, nada contra quem gosta, mas Naruto não é uma coisa que me encantou, não é uma coisa que me divertiu. Eu assisti, tipo, eu li o comecinho do mangá, mas... Eu cheguei, acho que naquela parte que tem a competição lá, de quem era uma competição, acho que quem ganhasse pulava um nível pra cima do categoria ninja, enfim. Não me identifiquei, não gostei do traço, não gostei da história. Desculpa quem gosta, não é nada contra vocês, é só eu mesmo que não gostei. Enfim, eu gosto de animes, tipo... É difícil classificar que tipo de animes eu... Mas enfim, deixem suas dicas, tá bom? Obrigada. Enfim, cara, quanto mais você cresce, mais você caga pro que os outros pensam. Mas assim, seria uma mentira eu dizer que a opinião dos outros não importa, porque, querendo ou não, sempre vai ter aquela partezinha sua insegura, assim, e tal, mas cada ano que eu cresço, cada ano que se passa, eu cago mais mesmo pra opinião dos outros, então, é isso. Tanto é que eu fiquei desenhando realismo por uma época e tal, e agora eu tô voltando pro mangá, porque desenhar mangá é muito mais divertido, tá? É isso. É muito mais o mangá é um traço muito expressivo, e apesar de que eu ainda preciso estudar mais as expressões faciais e tal, e transformar isso no meu estilo, porque eu acho que o mangá é um estilo expressivo demais, assim. Quando o personagem tá com raiva, ele tá com. Você vê que ele tá com raiva, assim. Se você vê que. Você consegue ver a raiva na expressão facial dele, até como se você estivesse vendo a raiva dele de verdade, assim, personificada, sabe? Materializada. Quando o personagem tá triste, você vê que. Tipo, é exagerado, mas é tão expressivo, sabe? Eu gosto muito disso, desse lado, assim, no mangá. E acho que é isso. Deixa eu ver. Bom, se eu lembrar de mais alguma série interessante pra falar, eu falo. Mas agora voltando um pouco pro tema do Inktober, gente. O Inktober esse ano também está o quê? Muito divertido. Assim, você gasta o tempo, gasta energia no final do dia, você tá cansado, aí você faz um desenho por dia. Mas ainda assim tá tão recompensador, gente. Tá tão legal ver o Inktober da galera. Eu tô curtindo muito. Cada ano mais mais pessoas estão participando. É muito legal, assim. E é legal ver que às vezes uma pessoa que eu nem pensei, nem sabia que desenhava, eu vejo assim no Instagram, pá, tem um desenho dela no Inktober, sabe? Então, cara, é tão legal, sério. Eu faço o possível. Assim, eu comecei a participar no passado e eu penso que todo ano que for, assim, chegar outubro, eu vou fazer esse esforço pra participar, porque é muito inspirador, é muito empolgante, é um momento que eu aproveito pra tentar sair um pouco da minha zona de conforto. Apesar que esse ano eu não segui nenhuma lista, então eu não fugi tanto assim da minha zona de conforto, mas eu fugi no quesito assim, de que eu desenhei mais mãos, eu desenhei mais corpo. Enfim, gente, é um momento pra você treinar, pra você errar, pra você se permitir errar. Inclusive, ontem eu tentei desenhar no Inktober de hoje e saiu uma merda, gente. Assim, eu vou fazer outro, mas eu vou mostrar no vídeo que eu vou fazer dos meus desenhos no Inktober. Eu vou mostrar pra vocês o quão merda ficou esse desenho, pra vocês verem que, gente, não se vence todos os dias. E é isso, cara, é natural. E eu sei que eu deveria abraçar isso e terminar esse desenho bosta e publicar esse desenho bosta como desenho do dia de hoje, porque é assim que as coisas são, mas meu orgulho não deixa. Eu vou fazer outro. Mas eu vou mostrar pra vocês no vídeo que eu vou fazer no Inktober. E, enfim, gente, é sensacional ver as pessoas participando. Tem pessoas, tipo, desde pessoas muito fodonas até pessoas que desenham boneco de palito.
E não é porque as pessoas desenham boneco de palito que elas são umas artes menos interessantes. Às vezes as pessoas que desenham bonecos de palito são as pessoas que mais passam a ideia, né, que usam mais a criatividade para se expressar. Então, é muito legal. É muito legal, assim, e assim, todo ano quando eu participo, todo ano, nossa, comecei ano passado e agora é todo ano, parece que eu participo muito. Mas dessas 2 vezes que eu participei, eu me apeguei ao nanquim, porque é um material que eu raramente usaria se não fosse o Inktober. Então eu acho uma oportunidade de mudar um pouco os ares, de respirar novas coisas, né? E. Eu me prendo a isso, assim. Eu até usei os marcadores da Leplume no meu segundo dia, que eu acho que foi o terceiro dia que eu desenhei o Saitama. Mas, no geral, a grande esmagadora maioria eu usei só nanquim mesmo, a guarda de nanquim, caneta nanquim. Porque eu acho que é uma oportunidade de treinar com esse tipo de material que eu não usaria normalmente nas minhas outras artes. Eu sempre penso em aquarela primeiro, então é muito legal poder trabalhar, me forçar a trabalhar com outro tipo de material. Mas eu também não concordo com esse negócio de ai meu Deus, as pessoas não estão desenhando com nanquim, é Inktober por quê? Chama Inktober que é pra usar nanquim. E também, ai, as pessoas que não seguem a lista, não sei o que. Chatice, entendeu? Pra mim, tudo isso é muita chatice. Cara, o intuito do Inktober é você desenhar. Não importa se você tá fazendo isso no digital, não importa se você tá fazendo isso com nanquim, não importa se você tá usando aquarela. O intuito é desenhar, gente, todo dia. Qual que é o problema? Existe uma polícia do Inktober? Não existe uma polícia do Inktober, entendeu? Deixa as pessoas serem felizes, deixa elas pintarem o que elas quiserem, deixa elas criarem arte do jeito que elas quiserem. E deixa elas não seguirem a lista, deixa elas fazerem novas listas. Enfim, ninguém não tem proibição quanto a isso e eu prefiro muito mais que não tenha e que as pessoas possam trabalhar livremente e eu poder ver desenhos maravilhosos no meu Instagram, né? Porque sem limitações, as pessoas serem felizes e eu acho que eu tô me enrolando, mas enfim, gente, parem de ser chatos. Só parem de ser chatos. E é isso, cara. E que Inktober esse ano também está sendo muito recompensador, né? E isso é muito legal. E agora o que eu vou falar, gente? Porque assim, se eu não me engano, eu já tenho uns 50 minutos aqui de voz. Porém, eu ainda tenho pelo menos uns 40 minutos de vídeo. E eu não sei o que eu falo mais. Já sei, eu vou falar também, já que a gente tá falando muito de séries aqui nesse vídeo. Tem 2 desenhos, 2 cartoons que as pessoas vivem falando, que é muito legal, que é não sei o que blá blá blá, que é o Gravity Falls e o Steven Universe. E aí, tem no Netflix! Ai, cara, Netflix é a melhor coisa da vida. E aí eu comecei a assistir também. Só que eu tô bem no comecinho, porque como eu me viciei mais em Anne, Fanny e tudo mais, eu assisti só os episódios perdidos. Perdidos não, eu tô assistindo a ordem, mas eu assisti bem pouquinho. E por enquanto, assim, ainda não me conquistou, sabe? Mas eu sinto que a coisa tá andando, que a coisa tá crescendo dentro de mim. Então, eu vou continuar assistindo, né? Vamos ver no que dá. E enfim, gente, se vocês tiverem sugestões de séries pra eu ver também, eu tô aceitando, né? E eu não sei mais o que falar. Cara, é muito vídeo pra pouco assunto. E se eu deixar tudo em silêncio agora, vai ser muito awkward. Ninguém vai querer assistir. Deixa eu pensar. Peraí que eu vou pensar no assunto. Uma coisa sobre os materiais do Inktober. Eu vejo que muita gente tem aquelas canetas nanquim com a ponta pincel, que dá aquele traço bem legal, assim, que você pode fazer traço grosso, traço fino. E, cara, eu queria tanto esse material. Porém, a minha pondurice não me permite comprar. Eu pensei em comprar, tal, mas primeiro que... Pelo que eu vi, assim, em loja física é um pouco difícil de você encontrar, então teria que ser online. E eu odeio pedir coisa online, então... Isso já foi uma grande resistência, assim, pra mim comprar esse material. Mas eu vejo tanta coisa bonita sendo feita com caneta nanquim com ponta pincel. Você pode variar o traço e aí fica uma coisa com mais fluidez, assim, enfim. Eu queria muito experimentar esse material, mas não rolou. O Inktober da minha bruxinha, que eu desenhei uma bruxinha, eu tentei fazer esse traço, variação de traço, tal, só que com pincel mesmo, mas com pincel mais, penso eu, né? Não sei, como eu estou afirmando aqui, eu nunca usei a caneta nanquim com ponta pincel. Mas usando o pincel, literalmente, assim,
é difícil controlar o traço. Eu acho que com a caneta deve ser mais fácil, porque é uma caneta. A gente tá mais familiarizado a segurar uma caneta, que a gente segurou já uma vida inteira, do que o pincel, né? Que é uma coisa mais fina, mais comprida, enfim. E você não precisa ficar molhando toda hora o pincel no nanquim de novo e controlar quanto de nanquim tem no pincel. Então acho que é uma coisa mais prática e... Enfim, eu ainda quero testar esse material, mas não foi dessa vez. Inclusive, as pessoas recomendam muito da Pentel. Eu acho que a outra é da Sakura, a marca. Não sei, mas se vocês tiverem alguma marca legal aí, também me recomendem embaixo, que eu vou ficar bem feliz em ouvir recomendações. Bom, mudando de assunto, então, uma coisa que eu pensei aqui pra falar é que eu tô reparando que meus últimos vídeos, eles estão com as visualizações baixas. E aí eu pensei que era porque, tipo, era vídeo de receitinha de biscoito, era vídeo de maquiagem de Halloween, de zumbi. Aí eu pensei, às vezes é porque realmente não é o que meu público quer ver, né? Porque a galera tá aqui pra ver coisa de arte, a maioria. Só que daí eu postei um Inktober da Sakura, se não me engano, e aí também tem visualização muito baixa, o que me leva a pensar que talvez o YouTube seja com aquela sacanagem que tem que ativar o sininho e tal. Então, se você está vendo esse vídeo, se você conseguiu chegar nessa parte do meu falatório todo aqui, né, quase... Eu não sei quanto tempo deu, talvez quase uma hora já de falação. Cara, ativa o sininho aí pra vocês receberem notificações dos meus vídeos e putz, que sacanagem esse negócio, né? Tipo, cada vez mais as pessoas que criam conteúdo têm que ficar se esgoelando, assim, para as pessoas receberem o conteúdo que elas assinaram pra receber, sabe? Eu acho que isso é muita sacanagem. Mas esse é o mundo que nós vivemos, então, por favor, além de assinarem o canal aqui, ativem o sininho se vocês quiserem ver, né? Saber quando os meus vídeos estão publicados. Ou me acompanhe também no Twitter, que lá eu não posto muita coisa no Twitter, mas toda vez que eu posto um vídeo no YouTube, sai um tweet também falando que eu publiquei um vídeo. Então, se vocês quiserem me seguir por lá, todas as minhas redes sociais estão aqui na caixa de descrição do vídeo. Inclusive no Facebook também, gente. Eu tenho uma página no Facebook que eu também não atualizo com muita coisa de útil, mas eu sempre coloco lá quando... Sempre não. Nossa, eu preciso controlar melhor minha página no Facebook. Mas enfim, eu coloco lá. A maioria dos meus vídeos, quando sai, eu também posto lá. Alguns dias depois, mas eu posto. Então, se vocês quiserem lá dar uma curtida na minha página do Facebook, também vocês serão muito bem-vindos. Gente, uma coisa que tá rolando muito nessas épocas aí, né, são as campanhas no Catarse. Para as pessoas que querem lançar artbooks, quadrinhos, enfim, pra Comic Con, né? Geralmente a galera lança tudo mais ou menos nessa época. E eu já tô participando de umas campanhas muito legais, inclusive umas que já fecharam. E que é o Artbook Lovers da American Ink, que já fechou. Mas que, se você quiser, vai estar lá no Comic Con Experience, né? Assim como acho que todos os que eu falar aqui. Eu também participei da campanha do bestiário particular de Parsifal do Hiro Kawahara. Desculpa, eu não lembro. Acho que é Kawahara. Enfim, vocês conhecem, eu já também participei da campanha dele ano passado pro Yoiya. E também eu estou participando da campanha do Rick Lira pro Fantástico... Como é que é? Esqueci o título do artbook dele, mas é um artbook com as cartas Clow, gente. Ah, meu Deus. Quando eu vi, eu fiquei em dúvida assim, se eu contribuí ou não, mas ai... Sakura Card Captors, né, gente? Rainha da minha infância, anime da minha infância, então... Ai, não tinha como, entendeu? Então... mas enfim, o que eu queria falar aqui, além de falar dessas campanhas, é que eu tô assistindo... Engasguei. Gaguejei aqui. Que eu também queria saber se vocês conhecem alguma campanha legal de algum HQ que esteja saindo e tal. Porque, assim, pra bem falar a verdade, eu não tô assim com muita verba pra apoiar muito mais projetos. Aliás, eu deveria parar por aqui, mas não adianta, gente. Eu vejo coisa interessante, ai, não sei. Bom, outra saída também seria comprar, não pelo financiamento, tipo, depois quando o HQ for lançado eu posso comprar, né, mas... eu não sei, apoiar me parece uma coisa mais legal de se fazer, enfim. Então, se vocês tiverem alguma sugestão também de quadrinho legal, projeto de arte legal aí que vocês estão conhecendo que vale a pena apoiar, vocês também me indiquem que eu vou ficar feliz em saber. Porque eu sou muito ruim de pesquisar essas coisas, sabe? Então seria legal saber, sim. E não sei, gente, me veio uma coisa aqui na cabeça que é o Halloween. Que eu falei da maquiagem de Halloween e tal, zumbi.
E, cara, eu queria muito numa festa de Halloween, só pra poder usar aquela maquiagem. Mas a maioria das festas de Halloween que eu conheço, tipo, é tudo baladenha. E assim, eu sou tia véia, não pertenço ao mundo da balada, entendeu? Não pertenço ao mundo da nightlife, então isso tá fora de cogitação pra mim. E, cara, eu fico pensando que eu realmente gostaria de ter a experiência de passar, enfim, de vivenciar o Halloween nos Estados Unidos, assim, sabe? Que eu acho que é o lugar que mais comemora o Halloween, assim, mais famosão, pelo menos, desses moldes que a gente conhece do Halloween de hoje em dia, né, gente? Que Halloween, com certeza, né, nas origens ele não é, né? Isso que a gente vivencia hoje é... Se eu não me engano, o Halloween surgiu lá com os... Foram com os nórdicos? Gente, desculpa se eu estiver falando besteira, tá? Mas penso eu que foram com a galera lá de cima. E a Halloween, se eu muito não me engano, eu posso estar falando abobrinha, então, vocês, de novo, vocês me desculpem se eu estiver falando abobrinha, mas eu acho que surgiu que as pessoas colocavam enfeites feios, assustadores nas portas das casas para espantar os maus espíritos dessa época do Halloween, porque eles acreditavam que nessa época os espíritos vinham pra terra, espíritos malignos, alguma coisa assim. Então eles deixavam essas decorações feias nas portas das casas para poder espantar essa galera aí do mal. E não sei porque, qual que é a necessidade que eu tinha de explicar isso, mas enfim. Tudo isso pra falar o quê? Eu já esqueci. Ah, sim, tudo isso pra falar que eu queria muito passar tempo nos Estados Unidos, assim, pra vivenciar essa época do Halloween. Deve ser muito legal. Também deve ser meio assustador as criancinhas te ameaçando atacar o podre na sua porta se você não der doces pra elas, mas... sei lá. Não sei, é uma coisa que eu queria vivenciar que eu acho que deve ser interessante e divertida. E aí eu poderia o quê? Fazer minha maquiagem zumbi e assustar as criancinhas quando elas fossem na minha porta. Enfim, são... Enfim, coisas que eu penso toda vez que Halloween chega. Ai, gente, eu ainda tenho... acho que umas... meia hora, 40 minutos de vídeo e eu estou completamente sem assunto. E é nessas horas que eu me amaldiçoo por desenhar tão lerdamente. Eu poderia acelerar o vídeo, mas... poxa, o intuito do desenho e fala é você ver o processo em tempo real, assim, né? Tipo, igual uma que fala, a pessoa tá maquiando ali e ela não tá acelerando nada, então... se é que elas se maquiam e vão cortando algumas partes, né? Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas faria sentido pra um vídeo de desenho? Eu acho que não, porque... não sei, pelo menos eu gosto de ver todo o processo em tempo real, assim. Quer dizer, não sempre, porque, como vocês podem ver, demora muito. Quer dizer, pelo menos no meu caso demora muito, porque eu sou uma pessoa muito lerda para desenhar e pintar. Mas eu acho que essa é a graça, então acho que... acho que cortar não rola não, hein? Não sei, gente. O que vocês acham aí? Mas enfim, acho que a única coisa que eu consigo pensar no momento para falar é que a gente já está no final de outubro. Hoje eu estou fazendo esse voiceover no dia 28 de outubro, apesar do vídeo ser do dia 13 do Inktober. E, gente, novembro pra vocês também é um mês X, assim, porque parece que, assim, outubro tem o Inktober, então tem muita coisa pra fazer, e tem... sei lá, outubro pra mim ainda é um mês significativo, mas chega novembro pra mim é um mês tão X, porque é um mês que antecede o mês do Natal e da virada do ano, então pra mim é um mês completamente X. É um mês que parece que não faz sentido, sabe? Não sei explicar. E na verdade que não faz sentido a minha lógica de que novembro é um mês sem sentido, né? Mas não sei, parece que é um mês que só serve ali pra encher linguiça, sabe? Não sei explicar. E esse ano ainda vai ter 3 feriados, então... enfim, é um mês completamente X mesmo. E... ai, gente, eu não sei, eu vou ficar órfã do Inktober. O que eu vou fazer em novembro? O que eu vou fazer em novembro? Porque assim, no Inktober eu posso fazer o quê? Eu posso desenhar coisa de Halloween. Eu posso... em novembro eu vou começar a fazer arte de Natal, então, né? Me adiantar e tal. Mas eu também preciso de conteúdo pra o mês de novembro em si. O que será que eu gravo pro mês de outubro? É um dilema, gente. Pro mês de outubro não, pro mês de novembro. Eu tô ficando doida. Enfim, vocês também têm essa impressão de que, tipo, novembro é um mês X, assim, é um mês preenchendo... só, tipo, enchendo linguiça? Porque... não sei, como eu disse repetidas vezes aqui, pra mim, é essa impressão que eu tenho no mês de novembro. E... não sei. Eu realmente sou sem assunto.
Aliás, gente, se vocês querem me dar sugestão de vídeo do que gravar e tal, eu aceito também. Eu vi que vocês até que curtiram. Teve, assim, não teve uma visualização tão boa que nem, tipo, sei lá, o vídeo dos marcadores da Lepume. Mas eu vi que, tipo, o vídeo dos tipos de papel de aquarela fez um certo sucesso, então eu acho que isso talvez seja uma bandeira verde aí pra eu fazer mais vídeos sobre materiais em si, né? Sobre. Enfim, explicando algumas coisas pra vocês poderem fazer boas escolhas, né? Assim como o vídeo também que eu fiz da aquarela da Sakura versus da Winsor Newton, eu vi que tipo, teve bastante visualização também, então acho que vocês gostaram. Que, assim, gente, acho que uma das coisas mais complicadas pra quem tá começando a desenhar, na real, é comprar o material, sabe? Porque eu conheço várias pessoas que falam assim, quero aprender aquarela, e aí foi lá e comprou a aquarela da Faber-Castell. E, assim, gente, não que a aquarela da Faber-Castell seja ruim, mas ela é uma aquarela escolar, sabe? É pra, na minha humilde opinião, assim, é mais pra criança mesmo. Então, porque assim, ela é uma aquarela que ela mancha muito, assim, ela tipo, dá um efeito meio aquarela de maisena. Então tipo, mais pra, na minha opinião, repetindo, né, se você pinta com a aquarela Faber-Castell, nada contra, se você faz artes maravilhosas com a aquarela Faber-Castell, nada contra, mas é uma coisa que não funciona pra mim, que na minha opinião, se eu fosse usar, assim, sem saber muito do material, eu ia ficar meio frustrada, assim, sinceramente. Mas, cara, é uma ótima introdução para as crianças, por exemplo. As crianças, para elas aprenderem, né, ter esse contato com o material, para ver como a água dissolve ali a tinta que tá. Como é que chama? Que não é em bisnaga? Enfim, a tinta ali, entendeu? Ela tem controle do pincel. Eu acho que é uma introdução muito legal, assim, para as crianças, mas para pessoas que querem pintar. Enfim, entrar nesse mundo da aquarela um pouco mais sério, eu acho que já é um material que vale a pena, por exemplo. Então, se talvez as pessoas que compraram a aquarela Faber-Castell achando que ia ser uma aquarela de um nível, assim, estudantil, se elas soubessem disso, talvez elas tivessem feito compras melhores, entendeu? Então, eu acho legal fazer esse tipo de vídeo, porém, tem que ser de materiais que eu claramente tenho algum conhecimento sobre, né? Só não adianta nada ficar repetindo informação que eu encontrei em outros sites, opiniões de outros artistas e não as minhas. Então é por isso que eu tô dando que não é um vídeo que vai sair com toda frequência. Porque assim, que nem o papel de aquarela eu consegui falar por quê? Porque eu já testei, que eu já testei, tipo, alguns tipos de papéis. Então eu consegui ver, né, sentir um pouco da realidade mesmo. E fora que, como boa curiosa que eu sou, né, eu fiquei lendo sobre os tipos de papéis e tal, e durante esse tempo aí, esses 2 anos mais ou menos, que eu retomei a aquarela. Então, é por isso que eu consegui fazer um vídeo sobre o assunto. E nem foi um vídeo, tipo, tão especializado assim, sabe? Tão especialista no assunto. Foi um vídeo só resumão mesmo pra vocês terem noção dos termos, né, que vem aí nas embalagens dos papéis de aquarela. Então, eu queria muito fazer um vídeo sobre aquarela em si, sabe? Pra vocês conseguirem fazer uma boa compra, assim, né, da sua primeira aquarelinha. Mas eu sinto que eu ainda não experimentei marcas o suficiente, sabe? Eu só tive contato com o da Faber-Castell, como eu disse, que é escolar. Da Winsor Newton, que é a que eu uso, assim, mais, da Sakura e da Pentel. Então, eu não acho que eu ainda estou preparada para fazer um vídeo assim, mas assim que estiver, ele estará aí pra vocês. E é isso. E esse é o duro do mundo artístico, né, gente? Geralmente os materiais não são baratos. E aí você quer manjar de um assunto, aí você tem que dar uma experimentada nas coisas, e aí você não consegue, porque você tem que comprar muitas tintas. Então, é um pouquinho complicado, assim. O que eu poderia falar, é sobre os aspectos, tipo transparência, granulação, o desbotamento, né? Mas não sei, eu vou pensar a respeito. E, sei lá, de pincéis também, né? Acho que de pincéis seria útil, mas pincéis, gente. Eu meio que uso os mesmos desde sempre, então também não acho que eu tenho uma bagagem muito grande, né? Mas enfim, gente, é um assunto pra eu pensar aqui. Mas eu acho que ajuda, né, gente? Porque eu mesma, assim, eu queria ter tido mais informação, assim, pra comprar certos materiais. Então, eu vou me dedicar um pouco a isso, sim. Mas não aguardem, assim, muito cedo, assim, porque acho que não vai rolar tão cedo, tão logo. Mas aguardem aí. Aí, gente, uma coisa que veio na minha cabeça agora, mudando completamente de assunto, mas meio que não, porque filme tem a ver com seriado, que é o que eu basicamente falei nesse vídeo inteiro, é que, cara, faz muito tempo mesmo que eu não vou no cinema.
eu perdi Mulher Maravilha, eu perdi Os Animais Fantásticos e Onde Eles Vivem, que foi basicamente há um ano atrás, então pra vocês verem como faz tempo mesmo que eu não vou no cinema. Mas ontem, além de ter estreado Stranger Things, estreou o que no cinema? Thor Ragnarok, só que, cara... Ai, o cinema tá tão caro, na verdade, eu não pago mais meia, né? Então... Ai, eu quero muito ver. Eu quero muito ver mesmo. Mas eu fico pensando na grana que eu vou gastar indo no cinema. Cara, o cinema hoje em dia é basicamente uma mensalidade no Netflix, entendeu? Então, aí não sei, e aí, assim, eu como muito, gente. Eu gosto de comer, e aí eu vou no cinema, eu quero comer as pipoca, e aí eu dobro ainda no negócio, entendeu? Porque pipoca é um negócio caro. E... nossa, que problema de primeiro mundo, né, gente? Eu reclamando de pipoca no cinema. Ai, eu sei que isso parece muito fútil, mas... mas é a realidade. Mas, eu não sei, eu acho que eu vou fazer esforço pra ver sim. Porque, cara, eu quero muito ver Thor Ragnarok. O que me lembra também que eu não vi os Guardiões da Galáxia 2 ainda. Cara, eu preciso muito ver esses filmes. Só que eu preciso esperar passar na TV. Ou esperar sair na Netflix. O que não vai acontecer tão cedo. Então eu tenho que fazer o quê? Mendigar pros meus amiguinhos que talvez tenham esses filmes em DVD pra emprestarem pra mim. Será que alguém comprou os DVDs desse filme? Acho que nenhum dos meus amiguinhos compraram DVD desses filmes. Então acho que eu tenho que ficar querendo mesmo e esperar sair na TV. Ou Netflix. Eu não sei, gente. Netflix eu acompanho mais séries. Os filmes saem, tipo, bem rápido pro Netflix. Como é que é? Como é que funciona? Nunca parei pra ver filme na Netflix. O que é muito engraçado, porque eu deveria. Coisas para se pensar. E, cara... de novo, eu estou sem assunto. Esse é o desenho que fala mais chato da história do universo. Por quê? Porque eu demoro muito pra desenhar. Por que eu tenho que demorar tanto pra pintar? E vendo o vídeo, eu reparo que eu faço muitas camadas de cor clara, e aí eu vou fazendo as camadas, sendo que eu podia tacar uma tinta escura logo de uma vez, né? Pra fazer o degradê melhor, mas... eu tento, gente, mas é o jeito que eu trabalho. Eu faço isso com muitas camadas e eu tenho medo de jogar cores escuras e estragar as coisas, entendeu? Então eu procuro fazer tudo devagarinho. É igual, tipo, quando você vai esfumar seu olho, passa sombra escura no olho, que você vai passando aos pouquinhos. É isso que eu tento fazer com sombreamentos, assim, no desenho. Então eu acabo demorando muito. E eu deveria treinar isso, né? Mas isso também é assunto pra uma próxima vez. E... enfim, às vezes eu vejo, tipo, o speed paint da galera e eles pintam mal rápido, assim, eu fico pensando, cara, como é que eu posso ser tão enrolada pra pintar as coisas? E uma coisa que eu reparei, gente, que aliás, eu reparei não agora, eu já reparei faz muito tempo, é que, meu, não é possível, eu devo ter faltado em todas as aulas de desenhar, de pintar dentro do contorno das linhas, porque no Inktober eu pude perceber claramente que eu não sei pintar dentro das linhas que eu desenhei. É incrível. Sempre tem alguma parte que eu passo. Inacreditável. Eu fico tipo, cara, por que, Larissa? Por quê? E talvez seja a escolha do pincel. Talvez eu devesse escolher um pincel com ponta mais fina pra me ajudar nesse aspecto, mas... ou talvez eu só deva criar vergonha na cara e treinar mesmo, né? Sério, eu acho incrível como eu tive esse problema, assim, pra pintar. Tipo, ainda mais quando era nanquim puro, né? Porque quando é aguado, ainda você dá uma disfarçadinha, você pinta o fundo, assim, né? Tipo, sei lá, dá uma disfarçada. Mas quando é o nanquim puro mesmo, é pretão, daí não tem como, né? Tipo, fica muito perceptível. Daí, sei lá, eu pintei fora numa mecha de cabelo. Aí eu vou engrossando, 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 engrossando. E quando eu vejo, tipo, é um dread, né? Mais uma mecha, sabe? Enfim. Talvez eu devesse treinar mais o traço, né? Talvez, né? Talvez. Bom, gente, uma coisa também nada a ver, completamente nada a ver com o que eu falei, assim, esse vídeo inteiro, mas eu tenho um iPhone, né? E eu tô percebendo que, do nada, foi assim, coisa de um dia pro outro, a bateria começou a durar muito pouco. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. E eu fiquei tipo, nossa, tá que o meu iPhone é meio, já tem tempo, né? Já tem idade, é um senhor já. Mas, do nada, cara, foi assim, muito estranho. E as pessoas até que eu falei sobre, né, até falaram, será que não é por causa da atualização do iOS 11?
Só que isso aconteceu antes de eu atualizar pro iOS 11. Inclusive, eu atualizei na esperança de que esse bug sumisse, porque na minha cabeça isso é um bug. Mas, na verdade, não. Na verdade, só piorou. Tipo, agora, às vezes eu tô usando o celular, e aí, do nada, ele fica, tipo, preso em 68%. E ele fica preso até, tipo, a bateria ficar menos de 10%. E aí ele fala que a bateria tá menos de 10%, daí cai pra 1%. E aí ele fica 1% por muito tempo. Então, na verdade, não é 1% de verdade. E aí, tipo, ele desliga. E aí eu não consigo mais ligar. Daí eu penso, então agora a bateria de fato acabou. Só que aí eu vou plugar na tomada e ele volta com 50 e tantos por cento de bateria. Então eu não sei se é a bateria que tá ruim ou se é o indicador da bateria que tá ruim. Isso causa um bug no software do celular e faz ele desligar e não ligar mais. Eu não sei, realmente não sei qual que é o problema. E é um problema bem comum, na verdade, que eu fui pesquisar na internet e muitas pessoas estão com esse problema e a recomendação é que você restaure o seu iPhone para as configurações originais de fábrica. E foi isso que eu fiz. E aparentemente está tudo normal. Não sei, eu preciso testar isso num dia de semana que efetivamente eu uso de verdade o iPhone, o celular, para ver se sumiu o problema, mas eu tenho uma teoria da conspiração, gente, de que a Apple faz de propósito que isso é um bug, porque, tipo, o meu celular não é, tipo, ele já tem idade, mas ele não é tão velho assim. Então, eu não sei se isso é um truque da Apple pra, tipo, falar, olha, seu celular tá começando a dar problema, acho melhor você comprar o novo que a gente tá lançando agora. Eu realmente não sei, mas eu não tenho dinheiro pra comprar outro, então eu vou ficar com o celular cagado mesmo. E investir num power bank, porque, não sei, mas enfim, se vocês aí que estão assistindo já passaram por esse problema e conseguiram resolver, me dá uma ajuda aí, porque eu já li várias coisas na internet. E o que recomendo mesmo é restaurar para as configurações de fábrica, o que eu acabei de fazer hoje. E eu vou ver se o problema resolve. E assim, na verdade eu não posso dizer com certeza que é um bug isso, porque eu uso muito o celular para gravar SpeedPaint, eu tô usando agora para gravar esse VoiceOver, então realmente o consumo de bateria é grande e sempre tá usando e tal, então eu acho que realmente isso diminui a vida útil da bateria. Mas eu não sei, eu não sei mesmo. E eu só queria falar para ver se alguém tinha alguma coisa assim esclarecedora para me dizer sobre isso, mas por enquanto a minha teoria é uma teoria da conspiração, misturado com a teoria de que eu uso muito a bateria do celular, então realmente ela tá um pouco capenga, mas acho que não é pra tanto, né, gente? Pular de congelar em 56% e ficar lá pra sempre, depois pra 1% e enfim, tá estranho o negócio. Então acho que não é só a depreciação da bateria que aconteceu, não. E, ai, que sacanagem acontecer essas coisas com os produtos, né? É sacanagem. E eu acho mais sacanagem ainda que a bateria não acompanhou progressos celulares, né? Tipo, as baterias não tem que durar mais. E é isso. E, bom, se eu sincronizei o vídeo corretamente com esse áudio, que eu acho que não, porque pra gravar o áudio, gente, eu fico parando, porque às vezes eu não tenho que falar, então fica um silêncio absurdo, daí eu paro de gravar o áudio e aí eu pauso o vídeo, mas aí quando eu vou ver, tipo, nunca parei o vídeo com a narração direito, então sempre fica desincronizado. Mas se tudo deu certo, neste momento eu estou pintando o fundo do Kyoha e partindo agora pro fundo do Green Joe. E esse foi o fundo cagado, gente. Não era esse efeito que eu queria dar pro fundo, era efeito mais suave, mas, enfim, não acertei na quantidade de nanquim, não acertei na guarda ali. E não sei mais o que falar, não. Então acho que é isso, gente. Eu realmente não consigo pensar mais o que falar. Então, se ficou um final muito longo sem narração aqui, porque como eu disse, a sincronização não é, sei lá, essas coisas, né? Então acho que é isso, gente. Eu realmente não consigo pensar mais em nada do que falar. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar nesse desenho e fala. Então, se o final ficou muito awkward, assim, sem gravação, sem narração de voz por cima, eu coloco uma musiquinha, eu acelero, não sei, eu vou ver o que eu vou fazer, tá bom? Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim embaixo. E se você não se é inscrito no meu canal, se inscreve aí que você vai ser muito bem-vindo, porque aqui eu falo sobre arte, maquiagem, viagem e, na real, tudo que vem na minha cabeça. E é isso, aqui é a Lari do Winter Medley, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!